A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Para mim é um grande privilégio poder mais uma vez estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor aos vossos corações. É uma grande honra, inclusive, que tenhamos mais pessoas aqui reunidas conosco e podemos ensinar a palavra de Deus a cada um de vocês. Eu gostaria de que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 1, que é onde nós vamos ter a nossa reflexão desta noite. Jeremias, capítulo 1, nos versos 1 a 10, é o que nós vamos ler. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a palavra de Deus, que diz assim: As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Até aqui, meus irmãos. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais uma noite, Senhor Deus, que Tu preparaste de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, para te adorar, para te louvar e para aprender mais a Tua palavra. Te suplicamos que, Senhor Deus, coloque o nosso coração em disposição de ouvir e obedecer ao que Tu tens, Senhor Deus, para falar a nós nesta noite. Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós compreendermos a Tua palavra e este, Senhor Deus, que irá expô-la a fazê-lo com fidelidade para que o Teu povo seja edificado pelo Teu falar. Que não seja a fala do homem, mas o Teu próprio Espírito guiando, Senhor Deus, nesta noite todas as coisas, pois somente as palavras que do alto vêm, mediante a Tua Escritura, é que pode de fato edificar a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos isso, o qual é bendito e vive para sempre. Amém. Então, amados irmãos, por que é que eu escolhi esse texto para a gente refletir nessa noite? Bom, é porque por meio dele eu quero tratar com vocês de 3 doutrinas, em particular, que nós estivemos estudando esses dias. Eu quero tratar sobre a doutrina da providência, a doutrina da graça irresistível e da tão mal compreendida doutrina da predestinação. Essa doutrina, não é que, quando anunciada, quando pregada, gera certa repulsa nos homens. Gera repulsa no homem natural que, desde o Éden, desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, vive numa busca por uma pretensa autonomia, vive em rebeldia e não deseja ou não gosta de ouvir falar de um Deus soberano que controla a história, que é autor da história, que controla todas as coisas e que nada escapa das suas mãos. Então, para o homem é profundamente ofensivo, para o homem natural, desejoso dessa pretensa autonomia, reconhecer que não é tão autônomo assim, não é? Que existe sim um Deus soberano que escreveu não somente a história da redenção, a história do mundo, mas inclusive as histórias individuais de cada um. Como diria o salmista lá no Salmo 139, não é? Antes que eu nascesse, os meus dias eram contados. Antes que eu fosse formado, os meus dias estavam contados em teu livro. Mas antes, irmãos, de a gente
enfim, discutir essas três doutrinas aqui ao longo desse texto, é importante a gente entender, né, o contexto de Jeremias, né, onde ele nasceu, como foi criado. E essas informações nós encontramos no primeiro verso aqui do primeiro capítulo de Jeremias. O texto diz que ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, que por sua vez ficava no território da tribo de Benjamim. Nesse período da história de Israel, na verdade não existia mais Israel enquanto reino. Vocês lembram que no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino de Israel se dividiu. 10 tribos seguiram a Jeroboão e formaram o reino do norte, o reino de Israel, e 2 tribos, as tribos de Judá e de Benjamim, ficaram com Roboão, formando aí o reino do sul, ou então reino de Judá. E o reino do norte já havia sido dominado nesse período aqui de Jeremias pelo povo assírio, e portanto sobrava a pequena Judá apenas. E na tribo de Benjamim existia essa cidade de Anatote, onde residia Jeremias, era próxima de Jerusalém essa cidade, e ele era de uma família sacerdotal, era filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes dessa cidade. E portanto, como ele era de uma família sacerdotal, em sua formação, enquanto crescia, de criança a jovem, ele teve boa formação moral e religiosa. E que sem ele perceber, irmãos, já era a providência de Deus trabalhando na vida de Jeremias para que ele fosse então preparado para aquilo que Deus lhe houvera designado, lhe houvera predestinado a ser profeta às nações. Veja, Jeremias não sabia, Jeremias não tinha ciência, mas ainda assim a mão providente de Deus estava trabalhando enquanto ele crescia, enquanto ele era educado, provendo-lhe de uma formação sólida, uma formação religiosa e uma formação moral que somente a sua família, como uma família sacerdotal, lhe poderia prover. Era coincidência? Era coincidência que Deus o tenha feito nascer justamente em uma família sacerdotal? Em uma família onde ele seria bem educado na religião judaica? Onde ele seria bem educado segundo a moral judaica? E então preparado para ser profeta mesmo sem perceber, mesmo sem saber, mesmo antes de ser chamado? Foi coincidência que isso aconteceu? Ora, irmãos, como diria o grande teólogo R.C. Sproul, em um universo governado por um Deus soberano, não há coincidências. Tudo é providência. Nós não acreditamos, irmãos, em coincidência. Nós não acreditamos que há uma força impessoal, em sorte ou azar, que guia todas as coisas e que, portanto, há um caos no universo incontrolável e que não há ninguém que designe a história e que faça com que ela transcorra como ela deve acontecer. Não, irmãos. Nós acreditamos que há sim um Deus soberano, que é autor da história. E que, portanto, se ele é soberano, não é o caos, não é a sorte, o azar, nem tampouco a coincidência que preparou Jeremias para ser profeta, que lhe proveu de uma boa formação moral em sua família sacerdotal. Não, nós cremos que Deus soberanamente providenciou essa formação e esse contexto de criação para Jeremias. E aqui nós vemos já a doutrina da providência de Deus, na própria vida, na própria história do profeta. E sabe, irmão, que se Deus tem um plano na tua vida, se Ele tem propósito para você, ainda que você não entenda, não é? As coisas pelas quais você já passou, às vezes os sofrimentos que você teve que suportar, às vezes algumas perdas, alguns nãos de Deus que você recebeu, mas toda a tua história, se Deus tem plano na tua vida, se Deus tem propósito, se Ele deseja te usar, se desde a eternidade passada Ele tinha um plano para você, pode ter certeza que tudo o que te acontece está debaixo da mão providente de Deus. Nada é coincidência. A tua formação, a tua história, o que aconteceu na tua vida, quem você é hoje é produto da providência de Deus sobre você. Mesmo quando antes de crer no Senhor, antes de estar em seus caminhos, antes de crer no Evangelho, desde o teu nascimento, ou mesmo antes, desde a tua formação no ventre da tua mãe, o Senhor
providencialmente já preparou todas essas coisas para você. Inclusive as coisas aparentemente ruins. Isso porque, não é? A gente tende a pensar que, não, se é de Deus, somente aquilo que é aparentemente bom vai acontecer em nossa vida. E tem gente, né, que inclusive utiliza até aquele verso de Romanos capítulo 8, versículo 28, isolado de contexto, e que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Aí pegam esse texto, fora de contexto, e pensam, né, passam a articular uma teologia da prosperidade, onde a ideia é que tudo que acontece na vida do crente necessariamente é para fazer-lhe o bem, mas é um bem não compreendido de acordo com o bem que Paulo está falando nesse texto, e sim o bem de, sei lá, realizar os teus sonhos, realizar os teus desejos, de te prover de toda sorte de bens materiais, ou de saúde, ou de teus objetivos alcançados. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não diz em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem da realização dos teus propósitos pessoais, ou mesmo para o bem de você alcançar os seus sonhos, ou mesmo para o bem de você enriquecer, enfim, alcançar determinada bênção que o teu coração deseja. Não é disso que a providência de Deus se trata. A providência de Deus atua soberanamente para te conformar à imagem de Jesus Cristo. Veja, o que é que Paulo de fato queria dizer quando falou que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 8 e continuar a leitura para entender o contexto do que ele está falando ali? Que providência é essa que coopera para o bem dos que amam a Deus? Romanos capítulo 8, verso 28 em diante diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Portanto, que bem é esse, irmãos? Que bem é esse que todas as coisas cooperam na vida dos que amam a Deus? É o bem de te fazer cada vez mais parecido com Jesus. É o bem de te tornar mais semelhante ao Filho. Pois foi esse o propósito, foi esse o desígnio de Deus. De que aqueles que ele de antemão conheceu e predestinou sejam conformados à imagem de Jesus. Portanto, o bem para o qual todas as coisas, e são todas as coisas mesmo, tanto as boas quanto as ruins, cooperam na tua vida, se você é um crente em Jesus, se você é um eleito, se você é um predestinado, é justamente para o bem de te fazer cada vez mais como Jesus é, crescendo à estatura do varão perfeito. E isso inclui as dores, isso inclui os sofrimentos, isso inclui os momentos aparentemente ruins, os choros, as lágrimas, as dificuldades, as provações. Porque veja, no mesmo capítulo em que Paulo diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, o bem de fazê-los cada vez mais conformados a Jesus Cristo, ele vem falando nos versículos anteriores sobre o quê? Sofrimento. Sobre sofrimento. Veja aí, no verso 18, Paulo diz que todos os sofrimentos atuais e presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada sobre nós. Veja, está falando de sofrimento. Uma coisa desagradável, não é? E ele continua, no decorrer dos versos seguintes, falando também sobre a natureza, né? Gemer e também sofrer, esperando que se cumpra o número dos eleitos. E depois nós também gememos, ele diz, esperando ansiosamente o cumprimento da nossa adoção e redenção em Jesus Cristo. E até o Espírito nos ajuda, diz Paulo, não é? Gemendo com gemidos inexprimíveis e ajudando-nos em nossas orações, pois não sabemos como convém orar. Mas veja que em todo esse contexto do capítulo, ele está tratando de sofrimento. Porque até os sofrimentos, até as dores, até as provações, até as dificuldades que acontecem na tua vida, é providência. E é a mão de Deus trabalhando e te lapidando para te fazer um instrumento nas mãos dele, cada vez mais parecido com o teu Senhor, Jesus Cristo. Nada foge do controle do Altíssimo. E toda a tua história, você também está debaixo do cuidado dessa mão providencial do Senhor.
Vamos voltar lá para Jeremias. A partir do verso 4, não é? Passamos a ver qual foi a maneira, né, que Deus chamou, que Deus vocacionou Jeremias para o ministério profético. E no verso 5, nós podemos ver aqui a doutrina da predestinação. Então nós vimos na criação e na formação de Jeremias a doutrina da providência. E entendemos que da mesma forma em nossas vidas a mão providencial de Deus age para que nós sejamos usados naquilo que Deus nos designou usar, naquilo que Deus nos separou para a sua obra, para o seu reino. Mas agora também devemos adentrar para a doutrina da predestinação, de como não apenas Deus providencialmente faz com que todas as coisas cooperem para os bons propósitos que Ele tem para cada um de nós, mas como esses propósitos foram determinados antes mesmo que existíssemos. Olha o que aqui Deus diz para Jeremias ao chamá-lo para profeta. Verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Portanto, é inegável por esse texto, irmãos, que predestinação existe. Que a escolha de Deus, antes mesmo que Jeremias existisse, já havia sido feita. Pois é exatamente o que Deus diz para ele. Olha, antes que você estivesse sequer no ventre da tua mãe, eu já o tinha escolhido. E antes mesmo que você nascesse, eu já o tinha separado para o ministério profético. Então veja, Jeremias não sabia que enquanto ele era criado e recebia aquela boa educação sacerdotal, aquela boa formação moral, Deus o estava preparando para aquilo que antes mesmo que ele existisse, Deus já o havia designado. Predestinação, portanto. E essa é uma doutrina muito clara nas Escrituras. E é tão clara que, assim, negá-la chega a ser de fato uma negação da Bíblia Sagrada. Nós estávamos falando agora há pouco de Romanos capítulo 8. Nesse capítulo, a doutrina da predestinação é mencionada pelo menos umas 2 vezes. Então é inegável essa doutrina nas Escrituras. Algumas pessoas falam, e até desonestamente, tá? Especialmente no meio reformado, que os arminianos negam a predestinação. Mas isso não é bem verdade, irmãos. Tanto calvinistas quanto arminianos, ao menos os clássicos, creem que Deus predestina. Repito, negar isso é negar algo tão claro no texto bíblico. É que sim, Deus escolhe, sim, Deus elege. E antes mesmo que a pessoa exista. Portanto, qual é a diferença, então, na percepção entre calvinistas e arminianos clássicos dessa doutrina tão difícil de entender, a doutrina da predestinação? Já vimos que não é que eles neguem, ambos afirmam que Deus predestina, porque a Bíblia assim nos diz. Mas o que muda entre um lado e outro é a forma como eles entendem que essa predestinação é feita. Ou seja, é a maneira como eles articulam essa doutrina, no que ela está assentada. Para calvinistas, a predestinação está assentada na soberana vontade de Deus. Ou seja, Deus soberanamente, segundo o beneplácito da sua vontade, elege, escolhe, predestina. Mas para os arminianos, por outro lado, a predestinação está assentada na presciência de Deus. E esta entendida como uma previsão. Quem é que está correto? A percepção calvinista, de que o Senhor escolhe segundo a sua soberana vontade, que, como diz Paulo lá em Romanos 12, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ainda que não as entendamos, né? Não entendamos a vontade do Senhor, ainda que não compreendamos completamente, porque quem foi, não é, que prescrutou os pensamentos de Deus? Quem é que subiu ao seu trono para dar-lhe conselho? Então podemos não entender completamente, mas devemos confiar, porque a Bíblia assim nos diz que ela é boa, ela é perfeita e é agradável, ainda que não entendamos. Arminianos, que Deus escolhe com base na presciência e esta entendida como previsão. Quem é que está correto? Qual lado articula mais precisamente, segundo as Escrituras, a doutrina da predestinação? Bom, não é novidade para ninguém, né? Nós somos calvinistas, então, naturalmente, cremos que a doutrina da predestinação está assentada na soberana vontade de Deus. Mas, se é assim, se essa é a verdade, por que então que a percepção arminiana não seria adequada, estaria equivocada sobre a predestinação, está assentada na presciência de Deus e esta, por sua vez, entendida como mera previsão? Bom, é porque há alguns problemas em você entender presciência como previsão. E eu vou citar alguns desses problemas aqui.
O primeiro problema de você entender presciência como previsão é que, se é assim, se é este o caso, então Deus olhou nos corredores do tempo, não é? E, olhando para o futuro, previu quem responderia positivamente ao seu chamado. E com base nisso, então, ele olhando pelos corredores do tempo, olhando para o futuro, vendo quem responderia positivamente ou não, ele elege, ele escolhe quem seria, então, predestinado. Qual é o problema dessa percepção arminiana? É que, em primeiro lugar, para Deus prever o futuro, alguém tem que ter colocado esse futuro lá, não é? Afinal de contas, Deus não vai prever no vácuo. Deus não vai prever no nada, né? Ele tem que prever o futuro. Então, o futuro tem que estar lá para ser previsto. Mas a pergunta que fica é, quem colocou esse futuro lá? Ora, para falar de previsão, alguém tem que ter colocado esse futuro lá, para então Deus olhar nos corredores do tempo, prever quem responderia positivamente a ele e assim escolher. Mas, se alguém colocou esse futuro lá, então esse alguém é maior do que Deus. E isso seria um absurdo, né? Porque nós cremos que Deus é o ser mais poderoso do universo. Ninguém há acima dele. E por isso, não poderia ser outra pessoa, outro alguém que colocou o futuro lá para então Deus poder prever. Mas aí o menino diz, não, mas quem colocou esse futuro lá foi Deus, ele é o autor da história. E nós calvinistas concordaremos, de fato. Ele é o autor da história, ele escreveu a história. Mas aí nesse caso, se Deus é o autor da história e foi ele quem colocou o futuro lá, ele não está sabendo disso porque previu, ele não está sabendo do futuro porque meramente prevê o que vai acontecer. Não, ele sabe do futuro porque ele mesmo escreveu. E aí nós não poderíamos falar então de previsão, porque ele estaria sabendo de antemão, ele estaria conhecendo de antemão presciência, porque ele mesmo escreveu como seria. Veja, se o Julierme, ele, digamos, escreve um livro de ficção, vamos supor assim, e ele me presenteia com esse livro de ficção para que eu leia, e então eu estou lendo esse livro, estou devorando cada página, chego, por exemplo, no capítulo 7, e aí o Julierme, ele me diz o que vai acontecer, ele me dá um spoiler do capítulo 8, capítulo seguinte. Pergunta, Julierme, ao me dar um spoiler do capítulo 8, ao saber o que vai acontecer no capítulo 8, ele sabe por quê? Porque previu? Não. Ele sabe porque ele próprio é o autor e ele próprio escreveu como seria. E naturalmente ele sabe o que vai acontecer, não porque previu, mas porque de fato conhece, pois ele mesmo escreveu. Percebe o absurdo que seria dizer que Julierme saberia o que vai acontecer nos capítulos seguintes porque ele meramente previu? Não, se ele é o autor da história, ele sabe porque ele escreveu. Assim também, se cremos que foi Deus quem colocou o futuro lá, se cremos que Deus é o autor da história, não dá para falar então de que ele sabe por previsão. Ele sabe porque ele escreveu. O outro problema de entender presciência como previsão é que parece essa percepção colocar em xeque a ideia de que nós só escolhemos a Deus porque Ele nos amou primeiro. De que nós só o respondemos positivamente porque primeiro Ele nos amou. João vai escrever isso na sua primeira carta. Mas se é o caso de que Deus escolheu, que Deus predestinou com base em mera previsão, vendo quem responderia positivamente a Ele, então nesse caso, de um ponto de vista lógico, quem estaria amando primeiro seria o homem e não Deus. É lógico, né? Veja, se Deus olha nos corredores do tempo, prevê quem vai responder positivamente a Ele e com base nisso escolhe, quem é que, do ponto de vista lógico, escolheu primeiro? Ora, o homem. Do ponto de vista lógico, não temporal, tá? Mas lógico, o homem é quem estaria primeiro respondendo positivamente e com base nisso, então, Deus fazendo a sua escolha, a sua eleição. Percebe o problema? Ora, o texto bíblico diz que primeiro Deus nos amou e porque Ele nos amou é que nós respondemos. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E falar de, então, uma predestinação com base em previsão ou entender presciência como previsão parece negar este ensino, porque neste caso, o homem é que estaria escolhendo Deus primeiro do ponto de vista lógico e não Deus, que estaria primeiro o elegendo, o amando e assim, então, o homem respondendo a posteriori positivamente à graça divina. Além disso, o outro problema de falar de presciência como previsão é que, na verdade, a predestinação não seria dessa forma, ou de fato, uma predestinação, mas uma mera pré-constatação. Ou seja, Deus olharia para o futuro e, vendo ali quem responderia positivamente ao chamado dele, ele constataria isso e, com base nisso,
assentiria. Seria um mero assentimento divino com a escolha que é do homem. O homem, de certa maneira, estaria se escolhendo e não o Senhor é quem o estaria escolhendo. Deus estaria apenas assentindo com a escolha prevista do homem por ele. Isso não é predestinação, não é de fato uma eleição, não é de fato uma escolha, é apenas um assentimento. É uma pré-constatação divina. E não é esse o ensino bíblico. A Bíblia ensina claramente sobre predestinar, sobre Deus escolher e eleger de antemão. E não que ele meramente constate no futuro o que é que vai acontecer e concorde. Ah, tá bom, concordo, vou assentir com essa escolha do homem. Dessa maneira, né, nessa articulação arminiana de presciência como previsão, o homem é que estaria se auto-escolhendo e não Deus de fato o escolhendo e amando primeiro. Mas se é assim, Jarbas, se presciência não é previsão, o que é presciência então? Como é que o calvinismo enxerga a presciência? Porque veja, não é que nós calvinistas neguemos, tá, a presciência de Deus. Ela também é bíblica, é muito claro nas Escrituras. O texto de Romanos 8 também fala de conhecer de antemão, que é a presciência. Mas veja, não é meramente previsão a presciência de Deus. Na verdade, a presciência de Deus é amar de antemão. Conhecer na Bíblia Sagrada, irmãos, é amar. Você pode ver, por exemplo, quando o texto bíblico fala, não é, de que Adão conheceu a Eva. Qual o significado disso? É o significado de intimidade, de amor. Ele conheceu a sua mulher, ou seja, ele teve intimidade, amor com ela. Claro que também há um sentido não, digamos assim, tão físico, né? Não tão íntimo no sentido sexual, mas também o conhecer em um sentido mais de relacionamento, porque é isso que é conhecer nas Escrituras. E aí o salmista vai dizer lá no Salmo 139 que antes que ele existisse, antes que ele fosse sequer uma substância bem formada, que seus ossos tivessem sido formados no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia. Conhecia em que sentido? Já o amava. Já o tinha amado com amor especial desde a eternidade passada. Portanto, pré-conhecimento, presciência nas Escrituras Sagradas significa amar de antemão. Deus amou primeiro e então elegeu. A presciência fala a respeito do amor especial de Deus, com o qual ele amou os seus desde antes que o mundo fosse formado. Alguém pode falar, não, mas isso é injusto então. É injusto que Deus ame a alguns e salve estes, predestine, mas a outros não. Bom, esse tipo de questionamento e de acusação, Paulo já previu. Aí sim, ele previu de fato, lá em Romanos capítulo 9, e respondeu. Você veja lá em Romanos capítulo 9, abra aí na sua Bíblia. Você tem aqui o arminiano, não é? Fazendo a pergunta a Deus. Depois de Paulo falar que Deus elegeu uns e não outros, alguns vão dizer, né, os arminianos aqui que está falando de nações inteiras, mas ainda que isso fosse verdade, no caso de Esaú e Jacó, o fato é que para os indivíduos, Esaú e Jacó, Deus escolheu amar um e aborreceu a outro. Ele escolheu Jacó em detrimento de Esaú. Para eles, de fato, foi uma eleição individual. Ele escolheu um indivíduo em detrimento a outro. E então alguém aparece com esse questionamento, né? Nossa, mas não é injusto? Não é injusto Deus amar um, escolher amar um e não amar com amor especial e salvífico a outro? Paulo, então, prevendo essa dúvida, essa pergunta, ele a responde. A partir do verso 14, ele diz assim, ó: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois como ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Percebe como o fundamento da eleição divina, da escolha dele, está na sua vontade soberana? Não faz o menor sentido, irmãos, que nos questionemos por que é que Deus escolheu amar alguns e não outros, como se o ser humano aí fosse a vítima da história. Não é. Você não é a vítima da história. Não é um coitadinho. Na verdade, a vítima aqui é Deus, que todos os dias é ofendido com os nossos pecados e nossas transgressões. E ainda assim, o surpreendente é que ele escolha amar alguns com amor salvífico, com amor especial. Portanto, o surpreendente não é que Deus escolha alguns e não outros, porque ele não tem obrigação de salvar ninguém. Se ele lançasse todo mundo no inferno, toda a humanidade caída no quinto dos infernos, ele seria
justo por fazê-lo. Ele estaria dando exatamente aquilo que merecemos por causa dos nossos pecados. A vítima na história é Deus, que é ofendido com a sua criatura rebelde todos os dias por causa dos nossos pecados. Pecamos por pensamento, por palavra, por obra. Portanto, surpreendente não é que Deus escolha alguns e não outros. O que é surpreendente é que esse Deus demonstre amor salvífico, um amor especial por alguns dessa raça caída. Isso é que é incrível. Isso é que é impressionante. E essa deveria ser a nossa pergunta, né? Não porque Deus escolheu amar alguns e não outros, mas por que esse Deus, que não tinha obrigação nenhuma de salvar qualquer um de nós, escolheu amar seres caídos. Isso é que é impressionante. Claro, não estou dizendo aqui, tá, que não existe nenhuma medida do amor de Deus que se manifeste para os não eleitos. Em teologia, nós costumamos falar de amor benevolente de Deus e de amor complacente de Deus, né? Nós dividimos didaticamente nessas duas categorias, o amor benevolente de Deus e o amor complacente dele. O amor benevolente é aquele que o Senhor manifesta sobre toda a criatura, sobre toda a sua criação. É o amor que explica, por exemplo, porque Deus faz descer a chuva sobre maus e bons, porque Ele faz nascer o sol sobre justos e ímpios. Ele demonstra o seu amor, portanto, de uma maneira mais geral. O amor benevolente é esse amor mais geral de Deus sobre todas as pessoas. Sem sombra de dúvidas, há esse amor em que Deus manifesta sobre todos. Porém, por outro lado, a Bíblia Sagrada também fala de um amor especial. Um amor que Ele tem de maneira especial e intensa, especificamente pelo seu povo, pelos remidos. Esse é o amor de complacência do Senhor. E é um amor, queridos, que não existe por causa de algo em nós, como se nós fôssemos melhor do que os outros, porque você fez algo que os outros não fizeram. Não. Esse amor não reside, em última instância, em você mesmo. Você não é, por assim dizer, a motivação desse amor. Você não é melhor do que ninguém, porque Deus te ama, eventualmente, com esse amor complacente, esse amor especial, e por isso te salvou. Não. Esse amor especial de Deus, na verdade, é focalizado na pessoa do Filho. De modo que todo aquele que está no Filho prova por tabela desse amor especial, desse amor complacente do Senhor. Como diria, né, o salmista lá no Salmo 133, a respeito do óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e que desce sobre todo o seu corpo até a orla dos seus vestidos, assim também o amor complacente de Deus, o amor especial, é focalizado sobre o nosso cabeça, que é Jesus Cristo. E esse óleo precioso do amor de Deus, derramado e focalizado no cabeça, que é Jesus, escorre sobre todo o seu corpo, que é a sua igreja, e vai até a orla dos seus vestidos. Se você está ligado a Cristo, se você é membro desse corpo, se você é parte da igreja de Deus, então sim, pela adoção no Filho, você é especialmente amado. Mas não porque haja em você algo de melhor do que em qualquer outra pessoa, não. Mas porque você está debaixo do cabeça, que recebe desse óleo precioso do amor benevolente de Deus. Muito bem, essa é a doutrina da predestinação. Mas então, no verso 6, o predestinado, o escolhido desde antes de sua existência, o separado pelo Senhor para o ministério profético quando ainda estava no ventre de sua mãe, Jeremias, resiste ao chamado do Senhor. Veja aí o que ele fala no verso 6. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Você percebe aqui uma resistência de Jeremias no verso 6. Uma resistência ao chamado de Deus. E ele embasa essa sua resistência na ideia de que ele não sabe falar. É claro, irmãos, que esse não saber falar de Jeremias não tinha nada a ver com ele, por exemplo, não saber usar as palavras ou não ter oratória. Como nós vimos, ele teve boa formação, boa educação na família que ele havia vindo. Boa formação moral, boa formação religiosa, mas também boa formação formal mesmo, né? De saber usar as palavras, de saber articular um texto. E nós vemos isso, né, em todo o livro de Jeremias, como as profecias deles eram bastante poéticas, porque ele tinha esse espírito mais contemplativo, talvez um tanto quanto mais melancólico, onde ele observava na natureza, observava nas coisas do cotidiano,
lições importantes que ele importava para as suas profecias e dava então essa conotação tanto quanto poética aos oráculos que Deus lhe revelava. Até aqui no capítulo 1 mesmo, quando Jeremias recebe o primeiro oráculo do Senhor, ele o faz o quê? Por meio da observação de uma amendoeira e depois de uma panela fervente. Nós não lemos aqui, não é? Na leitura inicial, porque nós só lemos até o verso 10, mas do verso 11 em diante você percebe, né? Você vê o primeiro oráculo de Jeremias e como eram oráculos, eram profecias muito embasadas nessa contemplação de Jeremias das coisas à sua volta. Primeiro da natureza, porque como diz o salmista lá no Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então, por meio da natureza, nós podemos ver Deus pregar. Nós podemos ver Deus manifestar-se, demonstrando que Ele é o Criador e que essa complexidade da vida à nossa volta não existiria sem essa mente inteligente por trás de um Criador que fez todas as coisas. Mas não apenas na natureza Jeremias observava a presença de Deus, mas também nos afazeres domésticos. Nós vimos aqui, né, nesse capítulo, mais adiante, ele faz uma profecia observando uma panela fervente, inclinada do norte para cá, está aí no verso 13. Mas também há outras profecias, né, em que ele faz observando outros objetos e outros trabalhos domésticos, coisas do cotidiano. Quem não lembra aqui aquela famosa profecia do vaso do oleiro, não é, que Jeremias faz? Então percebe, ele tinha esse espírito contemplativo e importava isso para suas profecias e, portanto, sabia usar as palavras até de uma maneira tanto quanto poética. A dificuldade dele não era em oratória em si. Aparentemente, a dificuldade de falar de Jeremias tinha mais a ver com uma insegurança em relação à sua jovialidade, em relação à sua idade, uma vez que ele teria que profetizar, né, talvez para pessoas até mais maduras, que tendem a desprezar as palavras de alguém mais jovem. Afinal de contas, alguém mais jovem não tem a mesma experiência, não tem a mesma vivência de vida, ainda falta muito o que aprender pela vida, não é? Pela experiência. E a tendência dos mais velhos, então, é não dar atenção, não quererem ouvir o mais jovem falar. Eu lembro muito aqui até do próprio Timóteo, né, que aparentemente também tinha essa insegurança. E Paulo, então, exorta a ser firme, a exercer, como quem maneja bem a palavra da verdade, o seu ministério. E, inclusive, a apacentar o rebanho do Senhor, e dentre eles muitos eram mais velhos do que Timóteo. Mas Timóteo é encorajado, porque sobre ele havia sido feita oração com imposição de mãos, para que recebesse essa vocação, esse santo ministério de ensinar a palavra do Senhor. Jeremias é encorajado pelo Senhor, portanto, apesar de resistir no primeiro momento, devido à sua jovialidade, apelando aí para a sua pouca idade, ainda assim o Senhor diz que o enviaria e que ele diria tudo o que o Senhor ordenaria e que seria com ele para protegê-lo. Está aí nos versos 7 e no verso 8. Porque Deus, irmãos, ele não escolhe os capacitados, entenda isso. Deus capacita os seus escolhidos. Jeremias já havia sendo capacitado pelo Senhor desde a sua infância, pela sua criação, pela família em que ele era formado. Mas mais ainda, Deus o daria o poder, o daria o necessário para que ele exercesse o chamado que Deus lhe houvera feito. O que é que nós aprendemos disso? Bom, Deus não te escolheu, meu irmão, e Deus não te escolheu, minha irmã, por você ser melhor do que ninguém ou por ter alguma capacidade superior aos outros, não. Mas Ele te escolheu para te fazer melhor como vaso em suas mãos. Ele escolheu alguém, talvez inábil, que talvez ninguém desse nada por você. Mas ainda assim decidiu manifestar a sua glória em tua vida e fazer de ti instrumento, vaso de honra nas mãos do Senhor. Mas alguém, irmãos, pode olhar para esse texto do verso 6, em que Jeremias resiste ao chamado do Senhor, e argumentar de que, olha só, então significa que o chamado, que a graça de Deus, ela não é irresistível. Afinal de contas, está aqui Jeremias resistindo ao chamado de Deus. Está aqui Jeremias demonstrando que é possível ao homem resistir. E então questionam a doutrina da graça irresistível, não é? Afinal de contas, se é tão claro nesse texto e em tantos outros que sim, é possível ao homem natural resistir ao Senhor, como podemos falar então de uma graça irresistível? Bom, irmãos, isso é devido a uma má compreensão do que é a doutrina da graça irresistível. Quando falamos de graça irresistível, não estamos dizendo
que o homem natural não pode resistir ao chamado de Deus. Pelo contrário, essa é a disposição natural do homem, é o esperado de um homem morto em suas ofensas e transgressões, que ele resista ao chamado, que ele resista ao Senhor. Isso é o normal, é o esperado, a resistência do homem morto em suas ofensas e transgressões. Portanto, por graça irresistível, não estamos dizendo que o homem não possa resistir. Por graça irresistível, estamos dizendo que quando Deus quer, quando o Senhor quer, ele vence a resistência natural do pecador. Porque Deus não começa uma obra para não terminá-la. E essa obra não começa no dia da tua conversão, em que você abraça Jesus Cristo como teu Salvador. Não, essa obra, como vimos, ela começa desde antes da fundação do mundo, quando lá na eternidade passada, Deus elegeu aquele pecador. Deus elegeu você. Ele te escolheu para si. Então, desde a eternidade passada, a obra que ele começou, ele mesmo dará conta de concluí-la. E ainda que você, pecador, resista, porque essa é a reação natural, do homem morto em suas ofensas e transgressões, quando Deus quer, ele vence a tua resistência natural. É isso que ensina a doutrina da graça irresistível. Que quando Deus quer, ele vence, porque nada pode frustrar os seus planos. Absolutamente nada. Se você diz que o homem natural pode, a seu bel prazer, resistir a Deus, mesmo que ele seja um eleito, mesmo que ele seja um predestinado, mesmo que Deus tenha começado uma obra na eternidade passada, escolhendo para si, ainda assim o homem é capaz de resistir, então no final das contas você está colocando o homem no lugar de Deus. É o homem, nessa percepção, que é soberano e pode frustrar a Deus. Ou seja, Deus elege, Deus escolhe, Deus então chama os que de antemão conheceu, mas o homem decide que não quer. E Deus, coitadinho, né, fica lá frustrado, tendo seu plano embargado pela vontade humana. Você percebe o absurdo que é pensar assim? Pensar num homem frustrando os planos de Deus? Como diz Jó, no capítulo 42 do seu livro, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Se Deus começou um plano de salvação na tua vida, te escolhendo e te elegendo antes que o mundo fosse fundado, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 1, pode ter certeza que a obra que ele começou, ele vai terminar. Ainda que você, pecador, resista no primeiro momento, ainda que você, por causa da tua disposição natural caída, por causa da tua natureza contaminada pelo pecado, queira resistir ao chamado do Senhor, quando Deus quer, ele vence a tua resistência natural. Agora, é claro, isso não significa que Deus vai fazer isso pela força, que ele vai pegar o pecador pela orelha, assim a força, e arrastá-lo contra a sua vontade para si. Não! Não é assim que Deus age. Como diz, não é? Deus, na boca do profeta Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Portanto, qual é a forma que Deus age para transformar a vontade do pecador e fazer com que o pecador espontaneamente venha a Deus e atenda ao chamado? Ora, é a obra da regeneração, em que pelo seu Espírito Santo Deus vivifica o pecador de sua vontade dominada pelo pecado, de sua natureza caída, morta em ofensas e transgressões. Deus regenera a sua natureza, Deus lhe dá um novo coração, Deus lhe dá uma nova disposição, uma vontade liberta da escravidão do pecado, e então o homem inevitavelmente e irresistivelmente vem a Deus. Ele tem fé. Primeiro Deus regenera pelo seu Espírito, então o homem inevitavelmente tem fé. Porque essa é a resposta ou a consequência natural de uma natureza vivificada, de um novo coração, de Deus ter tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne. É inevitável para uma pessoa com a nova natureza regenerada não vir espontaneamente, não pela força, não pela violência, mas pelo Espírito da graça a Deus. E é assim que ele age. O pecador não vai puxado pela orelha esperneando até o Senhor. Não, ele vai porque quer ir. E ele só quer ir
Porque antes Deus concedeu do seu Espírito, da sua graça salvadora e libertadora, para dar-lhe um novo coração, uma nova natureza, vivificando de sua morte espiritual. Portanto, haveria como Jeremias resistir permanentemente ao Senhor? Resposta: é óbvio que não. Porque Deus o havia escolhido, Deus o havia elegido e Deus não seria frustrado no seu plano. A vontade de Jeremias não era mais poderosa que a vontade de Deus e por isso Deus vence a resistência natural de Jeremias. Não é a tua resistência, pecador, que será páreo para o Senhor. Você não é páreo para Deus. Se Deus quer, Ele te vence. Se Deus quer, Ele te quebranta. Se Deus quer, Ele te coloca aos pés da cruz. E então, espontaneamente, você o recebe, o abraça como teu único e suficiente Salvador. Agora, irmãos, que vimos as doutrinas da providência de Deus, da predestinação e da graça irresistível, eu quero concluir essa palavra olhando aqui para o verso 10, não é? Onde o Senhor fala de que maneira utilizará Jeremias. E quero, com base nesse verso, compreender como é que nós podemos ver Cristo aqui nesse texto. Como é que Jeremias aponta para a obra que Jesus Cristo realizou. Bom, no verso 4 está escrito assim: Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Note aqui que o Senhor Deus utiliza 6 palavras para descrever a autoridade que ele estava dando a Jeremias sobre as nações. Ele usa 4 palavras de juízo, né? Arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e 2, podemos assim dizer, de bênçãos, edificar e plantar. Perceba que até na quantidade de palavras utilizadas para descrever a autoridade que Deus estava ali delegando a Jeremias, a maior parte delas eram palavras de juízo. E de fato, o tom geral das profecias de Jeremias era muitas vezes de juízo, de severidade, de dureza. Mas não apenas isso. Porque ele não havia sido designado apenas para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Ele também havia sido colocado e levantado para profeta, para edificar e plantar, conforme diz a palavra do Senhor. E é por isso que, embora a maior parte da profecia de Jeremias, na maioria dos capítulos, seja de um tom severo e duro, nós vemos muitas vezes lapsos de esperança. Nós vemos muitas vezes a confiança de Jeremias sendo demonstrada em um Deus que jamais abandonaria o seu povo, porque essa era a sua promessa. Portanto, Jeremias, apesar da dureza de suas profecias, apesar do tom severo que adotava muitas vezes, ele era um homem que confiava na promessa de Deus, de que era com o seu povo. Pois embora, irmãos, houvesse ameaças e castigos a esse povo rebelde, a um povo resoluto no pecado, e que, por meio de Jeremias, Deus chamava ao arrependimento e prometia-lhe, inclusive, punição, a punição de Deus nunca foi um fim em si mesmo para o seu povo. A punição de Deus sempre visa a salvação do seu povo. Lembra que a gente estava falando sobre a providência agora há pouco? Sobre sofrimentos, dores, labores, dificuldades que sobrevêm na nossa vida e que nós podemos não entender por que acontece. Mas se somos do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem de nos conformar em mais Jesus Cristo, nós podemos até não entender. Você pode até não entender o momento difícil que está passando na sua vida. Você pode até não entender as provações. Você pode até não entender as lutas. Você pode até não entender os choros e as lágrimas. Mas tudo isso sempre coopera e visa o teu bem. Visa te fazer mais parecido com Jesus. E, portanto, a punição de Deus sempre visa a salvação do seu povo. É isso que nós aprendemos com Jeremias. Embora muitas das vezes duro no falar, duro no profetizar, mas ao final o Senhor, em sua providência, por meio dessa punição, por meio dessas profecias, por meio dessas repreensões, estava ali trabalhando a salvação e a redenção do seu povo. Jeremias, irmãos, embora profetizasse com contundência, embora fosse severo muitas vezes, nós já falamos, ele tinha um espírito um tanto quanto melancólico. Era um espírito contemplativo, um espírito até poético nas suas profecias.
E é por isso que muitas das vezes ele é apelidado de profeta chorão. Porque veja, Deus, embora o houvesse separado para profeta, Deus havia lhe permitido dar uma educação de sacerdote. Ele vinha de uma família sacerdotal. Então Deus lhe havia conferido em sua providência uma formação sacerdotal. E qual é a função básica do sacerdote nas Escrituras Sagradas, especialmente no Antigo Testamento? É a de interceder pelo povo. Então, embora pelo dia Jeremias profetizasse com contundência, com severidade, até com dureza, chamando o povo ao arrependimento, à noite ele chorava em oração por esse povo. Ele lamentava aos pés de Deus e pedia o favor de Deus sobre esse povo rebelde. Portanto, diferentemente de Isaías, que regava sua pena no fogo, Jeremias regava sua pena com lágrimas e oração. É claro, ele não atenuava as suas palavras, ele não aparava as arestas da verdade para agradar ninguém. Infelizmente, essa é uma tentação que muitos pregadores passam, não é? Que é a tentação ser agradável, de não querer ofender o público, falando a verdade integral, e por isso começa a amputar a verdade a seu bel prazer. Jeremias não fazia isso. Ele chorava por esse povo, era um homem de oração, era um sacerdote em seu privado, intercedendo por esse povo rebelde. Mas quando abria a boca para profetizar, ele não atenuava as suas palavras, visando não ofender um público cheio de não me toques. Ou como se fala hoje em dia, né, popularmente, um público mimizento, cheio de mimimi. Não, ele não atenuava. Pois não é legal, irmãos, que um profeta atenue suas palavras para agradar pecador. Porque profetas não são levantados para entreter bodes, eles são levantados para alimentar ovelhas. Veja o que é que Paulo diz, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 10, ele diz, olha, se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. A preocupação fundamental do profeta, portanto, não é agradar o público, não é agradar seus ouvintes, não é agradar os homens, mas sim agradar a Deus. E para agradar a Deus é necessário expressar todo o conselho integral da verdade, e não a verdade amputada de suas arestas, de suas ofensas, daquilo que pode machucar o coraçãozinho do pecador. Não. Jesus diz, não é, aos seus discípulos, quando separou ali os 12, ele proferiu uma série de bênçãos e de ais também sobre os 12. Está lá em Lucas, capítulo 6. E no verso 26, Jesus solta um ai, um determinado ai para os seus discípulos. Ele diz assim, olha, ai de vós, quando todos vos louvarem, pois assim fizeram os vossos pais com os falsos profetas antes de vós. Quem é que está preocupado com o louvor dos homens? Quem é que está preocupado com a aprovação do público? Os falsos profetas. E Jesus diz, olha, ai de vocês, quando todos estiverem louvando vocês. Quando todos estiverem sendo, sabe, favoráveis à sua fala. Quando de todos os lados você receber elogios. Ai de vocês. Isso significa que não estão pregando de fato a verdade, que não estão sendo verdadeiros profetas. Porque se as tuas palavras agradam a todo mundo, se ninguém se ofende com a verdade pregada, talvez você não esteja entregando totalmente essa verdade. Talvez você esteja manipulando-a. Talvez você esteja amputando-a. Talvez você esteja adaptando-a para não ser tão ofensiva ao seu público, porque está preocupado com os aplausos. Mas ai de vós, de Jesus, ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim fizeram os vossos pais com os falsos profetas. Jeremias não era um falso profeta, era um verdadeiro profeta do Senhor. Isso é fácil, irmãos? Não é. Claro que não é, porque é muito mais fácil você ser um pregador feliz do que um pregador fiel. É muito fácil você falar aquilo que os outros querem ouvir e com isso cercar-se de multidões. Como diz Paulo também a Timóteo, não é? Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, onde as pessoas terão como que comichão nos ouvidos e ajuntarão para si mesmas mestres segundo suas concupiscências, segundo suas próprias vontades, que lhes fale o que seus corações querem ouvir. Então, falsos profetas serão muito cercados aí de multidões, de aplausos, por falarem aquilo que o público quer ouvir. Mas verdadeiros profetas, muitas vezes, não serão reconhecidos. Como diz também a palavra, que o profeta não tem honra em sua pátria. Veja o caso de Jeremias. É um exemplo de fidelidade, mas sem reconhecimento. Afinal de contas, esse homem ele foi preso, foi açoitado,
foi lançado em calabouço, foi rejeitado pelos seus líderes, foi rejeitado por seus familiares, pelo seu próprio povo. No final da vida acabou sendo deportado para um outro país estrangeiro e lá morreu em desconhecimento, sem reconhecimento diante dos homens, mas sendo fiel até o fim diante de Deus. Não negue a verdade, portanto não omita a verdade. Se você é um verdadeiro profeta do Senhor, se você realmente é fiel a Ele, entregue todo o conselho da verdade, ainda que ninguém te ouça, porque mais importa agradar a Deus, mais importa ser fiel a Ele do que receber o aplauso dos homens. Como diria John MacArthur, se a verdade ofende, então deixe que ela ofenda. As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus com seus pecados, então deixe que elas se ofendam por um momento. Nem que seja num único momento de ouvir a palavra apregoada integralmente e repreendendo e exortando e até confrontando-as em seus pecados. Nem que seja nesse único momento que ela seja ofendida, ofenda. Não estou falando aqui de baixaria, não estou falando aqui de você, enfim, ser uma pessoa que vai utilizar palavras de grosserias. Não, eu estou falando de pregar a verdade. E sim, se você pregar todo o conselho da verdade, necessariamente você terá pessoas contra você. Você terá pessoas ofendidas. Mas entre elas, algumas serão ofendidas, serão feridas pela verdade, mas irão ao Senhor e se arrependerão. Como diria também Agostinho de Hipona, né? Feriste-me com a tua palavra, desde então te amei. Há alguns que receberão a ofensa da palavra, que serão confrontados em seus pecados e vão se arrepender de fato de seus pecados. Como diz o autor de Hebreus, não é? Lá no capítulo 12, ele diz, olha, a repreensão, a disciplina, no primeiro momento pode até parecer para mal, pode até não ser agradável de ouvir, mas ela produz frutos de justiça e de paz naqueles que são exercitados por ela. A repreensão, a disciplina, o castigo, a punição de Deus, sempre, irmãos, sempre ela visa o arrependimento. E aqueles que são exercitados na disciplina, na repreensão, na correção de Deus, geram esses frutos, frutos de justiça e de paz. Como é que tudo isso nós vemos a Cristo? Ora, irmãos, como é que Jesus realizou a redenção do seu povo? Não foi por meio da punição? Não foi por meio do castigo? Não foi por meio da disciplina? Ele suportou sobre si o peso do meu e do teu pecado, o peso do pecado do seu povo, e pagou com seu sangue, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você percebe que assim como é em Jeremias, a punição sempre visando a salvação, o castigo sempre apontando para a necessidade de arrependimento, assim também foi na obra que Jesus realizou na cruz, onde ele suporta a nossa morte, onde ele sofre em nosso lugar, onde ele nos substitui numa cruz que deveria ser nossa, onde ele toma sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que deveria ser colocada sobre a nossa cabeça, onde ele leva chibatadas de lobo que deveriam ser nossas. Ele suporta o castigo, ele suporta a punição, porque por meio disso é que então ele salva o seu povo, ele salva a igreja, ele salva os predestinados. A punição de Deus sempre visa a salvação. Não reclame dos nãos que Deus te deu. Não reclame dos castigos, não reclame das disciplinas, não reclame quando você receber a correção. Pelo contrário, seja grato. Seja grato a Deus. Porque de quantas coisas Ele já te livrou por dizer-te um não. Porque quantas vezes você foi admoestado em uma correção e amadureceu nesse processo. Quanto em santificação você cresceu nos momentos de dor, de sofrimento, de luta e de provação. Você pode não entender a vontade de Deus, mas deve confiar nela, porque Ele é bom e a sua vontade é perfeita e agradável. Portanto, eu quero encerrar essa palavra com um chamado ao arrependimento. Se você ainda não é crente, que por meio dessa palavra você possa olhar para o Cristo que morreu no teu lugar, que pagou o justo preço dos teus pecados, para que se você nele crer, você possa com ele um dia herdar também a vida eterna. Que nessa noite seja a noite de arrependimento e você possa fazer uma aliança com ele, entregando a tua vida em gratidão, como assim também ele entregou a sua vida por você, para a tua salvação. Mas se você já serve ao Senhor, se você já é um convertido, se você já é crente, não pense que está dispensada a necessidade de arrepender-se. Pois como também falou Martinho Lutero, não é? Na primeira tese das 95, ele escreveu assim:
Quando o Senhor Jesus disse arrependei-vos, ele intentava que toda a vida dos seus santos na terra fosse marcada por arrependimento. Portanto, o arrependimento não é somente algo que nós temos na nossa conversão, no dia do nosso batismo, e depois estamos dispensados de nos arrepender. Não. Arrependimento é uma disciplina diária na vida cristã, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós nos rebelamos, todo dia nós somos resolutos no pecado como esse povo para quem Jeremias pregava. E por isso todos os dias precisamos olhar para a cruz e nos arrepender dos nossos pecados. Diariamente. Se você é um eleito, se você de fato é um predestinado, se você é um salvo, então essa será uma evidência da tua salvação. Que todo santo dia você chora aos pés do Senhor em arrependimento. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, pelo conselho da tua palavra, pelo que aprendemos, Senhor Deus, nela, de que tu és um Deus bondoso, um Deus de mão providente, um Deus que nos amou com amor especial desde a eternidade passada e nos separou para ti. Mesmo por vezes sendo tão resolutos no pecado, mesmo resistindo, Senhor Deus, a tua palavra algumas vezes, mas graças te damos que em tua graça soberana tu venceste, Senhor Deus, a nossa disposição natural para o pecado. Tu venceste a nossa resistência. Tu venceste, Senhor Deus, a nossa contrariedade e nossa rebelião. E nos atraiu para si com um amor tão especial pelo teu Espírito Santo na doçura da tua graça. Te pedimos, Senhor Deus, que essa palavra seja fixada em nossos corações e que nós sejamos humildes, Senhor Deus, para aceitar as provações, aceitar os castigos, as punições, as repreensões, as disciplinas e para sermos, Senhor Deus, confrontados sempre que estivermos, Senhor Deus, em erro, para que então possamos obedientemente fazer a tua vontade, segundo a vara, segundo o cajado, Senhor Deus, da tua palavra, que para o que é exercitado na disciplina não é motivo de dor, não é motivo de contrariedade, não é motivo de rebelião, mas na verdade a tua palavra e o teu cajado são consolo para as tuas ovelhas. Como diz o salmista, tua vara e o teu cajado me consolam. Então que hoje essa tua palavra, ainda que tenha sido dura, como muitas vezes a profecia de Jeremias era, possa ter gerado consolação naqueles que são exercitados na tua palavra. É o que nós te suplicamos. Em Jesus Cristo, teu Filho, que morreu em nosso lugar, que suportou a nossa punição, a nossa morte, aquilo que deveria cair sobre nós e que tu derramaste sobre esse teu Filho, é em nome dele que conquistou a nossa salvação, a salvação do teu povo, que nós te levamos essa oração, o qual é bendito e vive para sempre. Amém.